Agradecemos a Deus, irmãos, por mais uma noite de oração, de reflexão da palavra de Deus. Espero que aí na sua casa esteja tudo bem. E se não tiver, é um momento de nós estarmos entregando os nossos problemas, nossas alegrias nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso Pai e é a Ele que nós achegamos nessa noite diante do trono dEle para conversar com esse Deus que nos criou e que nos ama e que está do nosso lado. Gostaríamos então de, porém, dar alguns avisos. Avisamos os irmãos que no dia 22 nós estaremos voltando com culto presencial e todos aqueles que puderem estar conosco, estão dentro das normas legais, poderão estar conosco aqui no dia 22, onde também estaremos recebendo o pastor William em uma despedida, a qual ele vai deixar o estado. Nós queremos, então, fazer essa despedida dele e da sua família. Filho daqui da Quinta Igreja, tem muito amor pela Quinta Igreja, então nós iremos fazer essa despedida do nosso irmão, pastor William. Gostaríamos também de agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, tanto na cesta básica como dízimos e ofertas, e nós estamos aqui porque os irmãos têm nos dado essa força. Agradecemos à equipe também de transmissão que tem nos abençoado, nos ajudado, e esse programa, esse culto só chega até a tua casa porque nós temos uma equipe aqui que está cuidando dessa transmissão. Pedimos a Deus por eles. Feito isso, irmãos, gostaríamos então de fazer a leitura bíblica que está em Isaías, capítulo 60, capítulo 60 de 1 a 10. Isaías 60 de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Glória da Nova Jerusalém. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações irão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos os virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores ao Senhor, do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nabaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, que para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Irmãos, aqui são promessas do Senhor ao povo de Israel, e nós então encontramos o Senhor usando algumas palavras. No primeiro versículo aqui ele fala: dispõe-te, dispõe-te, porque o Senhor quer usar a gente. E a primeira palavra aqui é para dispor, e depois um punhado de bênçãos vem sobre este povo que se dispõe. E então, no versículo 10 também a gente deve prestar atenção, porque o Senhor diz que ele castiga, ele castigou, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Então o Senhor tem misericórdia deste povo, que muitas das vezes não se dispõe para abençoar as nações, mas o Senhor tem, pela graça, pela misericórdia, nós estamos aqui. Então é diante desse Deus, que tem graça e misericórdia para nós, é que
entramos na tua presença nesse momento. Para louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 194, Morada Feliz. Jesus, a morada feliz, prometida em Senhor nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o amor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Prosseguindo, irmãos, o nosso culto dessa noite, vamos orar ao nosso Deus, falar com Ele, pedindo graça e misericórdia, conforme Isaías 60. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, como teu povo, que um dia o Senhor nos chamou para te servir, para se colocar à disposição do teu reino, para trabalharmos, ó Deus, enquanto há tempo, e assim, ó Deus, o Senhor abençoaria as nações, como promete, Senhor, nesta palavra que lemos em Isaías 60. Que o teu povo, ó Deus, que nessa noite se disponha a te servir com todo o ser, com todos os seus bens, com toda a sua vida, e eles possam, Senhor, abençoar as nações e também serem abençoados. Porque quando nós colocamos à disposição do Senhor, o Senhor se coloca do nosso lado e nós somos abençoados. Mas nessa noite também nós queremos lembrar que nós só estamos aqui, que nós só nos colocamos diante do Senhor, como povo do Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. É nessa graça e nessa misericórdia que nós também queremos pedir perdão pelos nossos pecados, quando nós cometemos nossos pecados através da ação, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor mandou e nós omitimos, como nós, ó Deus, esquecemos da tua palavra, o Senhor nos perdoe. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, que tem lutado, Senhor, nessa terra, mas o pecado muitas das vezes tem nos assediado, e às vezes, Pai, como disse o nosso Silveirão, a gente às vezes perde, e nós ficamos tristes, Pai, porque estamos fracos diante do Senhor, e o pecado nos assedia tenazmente, e nós, ó Deus, nos rendemos muitas das vezes, Pai. Tenha misericórdia deste povo que quer te buscar, que quer ser santo, que quer, ó Deus, ser forte, mas, ó Deus, sabemos que temos que lutar, ser forte e corajoso, Pai. Agradecemos nesse momento, porque o Senhor está ouvindo a nossa oração, e, ó Deus, abaixa os seus olhares diante do povo, Senhor, que clama a Ti nesse momento. Obrigado por isso. Fica conosco, Pai, durante essa reflexão,
É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, irmãos, ao nosso culto, vamos cantar alguns cânticos espirituais com o grupo de louvor. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Para a reflexão desta noite, irmãos, gostaríamos de ler a palavra de Deus com toda a reverência que ela merece, pois é palavra de Deus e nós queremos ler com toda a reverência e fazer dessa palavra a nossa vida no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 12. Gostaria de ler com a igreja reunida, cada um em sua casa, e nós pudéssemos então sentir a força da palavra do Senhor. Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que se estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Palavra do Senhor, irmãos, para edificação das nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo de Deus esclareça a nós a sua palavra. Senhor, a sua palavra é lida, nós queremos, ó Pai, nesse momento, chegar diante do Senhor e receber a sua bênção, receber a sua palavra, receber para o fortalecimento, Senhor, da nossa alma. Obrigado, Deus, porque fala conosco nesses dias, Pai. Apesar da tua palavra ser escrita há tanto tempo, ela ainda, Senhor, é viva, verdadeira, eficaz, transformadora. Nós cremos nisso e é por isso que nós estamos aqui nessa noite a ouvir o Senhor. Fale com os meus irmãos também que estão ouvindo, vendo em suas casas, onde estiverem, que o Senhor possa estar se revelando a cada um deles, Pai. Obrigado, fica conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
o tema dessa noite nós queremos colocar como fortalecimento. O fortalecimento, ela vem pela união. Nesse texto, nós podemos ver que ele vai falar desse cordão de 3 dobras, né? E nós então entendemos o texto da palavra do Senhor. E aí, como que nós entendemos Eclesiastes capítulo 4? Se você for ver o contexto do capítulo 4, ele vai começar falando sobre as tribulações da vida no nosso dia a dia. E depois ele vai apresentar uma solução para a gente ser mais forte nesse contexto de luta que nós temos no nosso dia a dia, não é verdade? Nós precisamos uns dos outros. Aí ele vai mostrar, a partir do versículo 9 até o 12, como que nós podemos, então, estar no mundo, lutar, estarmos sendo vencedores, estarmos sendo consolados, estarmos sendo ajudados. Nós vamos encontrar, então, essa resposta aqui nesse capítulo 4 de Eclesiastes. Então, não nascemos para ficar sozinhos, né? Essa é a verdade. Mas também toda a regra, de repente, ela tem uma ruptura. Ela não é quase verdadeira ou 100%. Nós não nascemos para ficar sozinhos, apesar de que muitos gostam de ficar sozinhos, né? Você vai encontrar muitos sozinhos por aí também. Mas eles vão sofrer as consequências. Eu diria só um exemplo por aí, por exemplo, de alguém que morreu esses dias famoso aí, estava só. Foram achar ele depois de um tempo, né? Se ele tivesse com pessoas, com algum amigo, com esposa, com algum ali por perto, de repente ele não teria morrido, não é verdade? Então não é bom ficar sozinhos. Então nós queremos então nessa noite dizer que o fortalecimento em nós, ele vem pela união. Então, nós podemos ver também alguns exemplos bíblicos dos quais Jesus não deixou as pessoas andarem sozinhas, né? Nós começamos lá no Éden, como quando o Senhor Deus criou Adão, né? Olhou para Adão, Adão estava andando sozinho lá, e de repente ele teve essa grande ideia de fazer a Eva para o Adão. Então, aí eram 2 já, então já não andavam mais sozinhos no paraíso. Então Deus cria Eva para o Adão. Outra coisa que nós podemos citar aqui, você sabe onde que está a passagem, Jesus mandou ir evangelizar de 2 em 2, né? Ele não falou, vai sozinho você. Não, ele falou, vai de 2 a 2. Nós encontramos também, lá no caminho de Emaús, os discípulos de Jesus voltando. Quantos estavam lá no caminho de Emaús? 2, né? Então eles não estavam sozinhos, apesar de que estavam ali com medo, estavam voltando, já tinham discutido talvez se iam ficar em Jerusalém ou iam para Emaús, mas a verdade é que eles estavam em 2 ali no caminho de Emaús. Então, e nos textos bíblicos, então nós encontramos outras porções de duplas que tiveram êxito, né? Duplas que tiveram êxito. E nós vamos depois, talvez, no decorrer da nossa homilia, nós vamos destacar algumas duplas que deram certo. Até estava conversando aqui com a equipe, né, de transmissão, e nós achamos aqui uma equipe que deu muito certo, que é Enoque e Eliseu e Enoque, né? Enoque e Eliseu. Então, é interessante essa dupla, né? Que um vai embora e o outro fica, deixa-lhes a capa e ele acaba sendo, vamos usar, sucesso, né? Como sucesso aqueles que andaram juntos. Então, o texto básico, então, irmãos, desta mensagem começa com a expressão melhor é serem 2 do que 1. Nós sabemos disso, claro que nós sabemos. Então, entretanto, o término do texto nos fala também que o cordão de 3 dobras, nós queremos ver essa parte aqui também, e encaixar a 3ª dobra também, que ele vai dizer que não se arrebenta com facilidade, é o versículo de número 12. Então nós vemos esse texto nos chamando a atenção para que nós possamos não andar sozinhos, não irmos sozinhos, né? É perigoso.
Então o texto, ele nos mostra isso, dando-nos a entender que na questão da unidade, falando de unidade da igreja agora, se há benefícios, muitos benefícios a serem 2, né? Melhor ainda é serem 3, ficando implícito que a terceira dobra representa uma força maior, né? 2 é forte, mas 3 é bem mais forte. E é claro que isso na prática nós sabemos muito bem, tornando o cordão muito mais resistente, pois uma corda de 3 dobras dificilmente se quebra. Não é verdade? Quando você tem uma corda boa, você faz 3 pernas, né? Você vai ver que ela realmente é difícil de ser, então, difícil de ser quebrado. Então, nós queremos colocar como a primeira e a segunda dobra. Quem são essas pessoas que nós podemos, então, entender? Nós queremos ver, então, que a primeira é a união fraternal. União fraternal é importante a gente observar que Jesus então fala, vai 2 a 2, não é bom que estejam só. Fraternal, então, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que andar uns com os outros, estarmos juntos, né? Chorarmos, orarmos juntos. Fraternal, amigo mais chegado que o irmão, Provérbios 18, 24, na sua parte C vai dizer isso. Então, nós precisamos de amigos, nós precisamos de irmãos. Lembramos aqui de alguns amigos, né? Por exemplo, Daniel e seus amigos. Lá, quando foram diante do rei, não quiseram se dobrar a estátua, né? E aí, então, ele tem grandes amigos. Os 3 amigos e mais Daniel, não vamos dobrar essa estátua. Então, eles fecharam com Deus e dizendo, Deus, se Ele quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Então Daniel e seus amigos. Lembramos também aqui uma grande amizade de Davi e Jonatas, né? E tantos outros textos que nós vemos, como nós já falamos aqui na palavra de Deus, que nós vamos ver essas amizades. Então a primeira dobra, nós não vamos dizer que nós durante a nossa, quem é solteiro, né? Quando a gente é solteiro, a gente tem mais amigos. Depois que a gente casa, a gente já parte para outro plano, que é a família, que é a união matrimonial que nós vamos falar. Então, a amizade, voltando na amizade, a amizade é muito importante. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós sempre teremos que ter alguém para nos ajudar, né? Vai, ora com você, chora com você, indica um trabalho, né? Te indica para um trabalho, te indica para fazer alguns cursos, né? Fala para você. Então nós temos os amigos que nos ajudam, nós precisamos desses amigos. Então a primeira dobra, nós vamos chamar, então, nós vamos dizer que são os amigos que nos cercam, estão junto da gente e a gente, mesmo longe às vezes, os amigos, eles fazem parte da nossa lista, fazem parte do nosso círculo de amizade. O Senhor, então, ele nos mostra que a vida em unidade entre os irmãos é como algo muito agradável aos seus olhos. O Senhor gosta, né? Há comunhão, há unidade. Nós, apesar de pensarmos diferentes, né, nós somos diferentes uns dos outros, claro que somos. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, de uma cor, disso, de uma música, de outra, mas nós somos diferentes. Mas foi assim que Deus criou e fez a cada um de nós, independentes, com gosto diferente. Mas, quando voltamos para Deus, nós temos então que ter essa unidade. Louvar a Deus com toda a nossa força, orar a Deus, contribuir com a casa de Deus, fazer os nossos dons como bênçãos na casa de Deus. Então, por isso, como seres humanos, temos dificuldades, às vezes, de vivermos relacionamentos verdadeiros uns com os outros, né? Por causa do pecado, por causa da inveja, por causa que nós temos esses problemas. Então, o pecado é o maior obstáculo para nós não vivemos na completa comunhão, nos 100% de comunhão como o Senhor gostaria. Então, nós precisamos saber que os nossos amigos são importantes. Contudo, isto não nos dá legalidade para andarmos em desunião. O pecado, os obstáculos não nos
dá essa legalidade para andarmos em desunião. Nós temos que orar a Deus. Nisto, então, está o grande desafio da igreja. Apesar de sermos diferentes, andarmos em união. Não anularmos as nossas diferenças. Ninguém vai mudar ninguém. Ninguém vai querer que você encaixe no quadrado de alguém. Então, pois nessa diversidade que o Senhor o amor de Deus atuará em nós. Ele vai nos ajudar, ajudando a viver em união, a cada um com os irmãos, tendo a maturidade que nós precisamos. Pelo sangue de Jesus, então, nós somos resgatados das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, diz a palavra. Então, nós temos que andar em unidade. O Senhor nos comprou com sangue precioso. Nós, então, compomos essa igreja, essa diversidade, a qual representa o corpo de Cristo, onde cada um é a mão, outro é o ouvido, outro é o olho, mas nós temos então que andar em unidade, onde devemos viver unidos para a glória do Senhor. Então nós convidamos você, que você olhe para esse texto, e nós então queremos ver que a primeira e a segunda dobra pode ser então a primeira união fraternal com seus amigos, com seus irmãos, e depois então nós temos a união, segunda dobra, é a união matrimonial, que é alguma coisa mais sólida, né? Mais talvez duradoura, vamos chamar assim, que você tem que orar mais, que você tem que buscar mais, porque depende de mais trabalho. Então, matrimonial, a segunda dobra é matrimonial. Não é bom, então, que o homem esteja só, o Senhor falou, para formar uma família abençoada por Deus a cada dia. Então, essa família, ela é constituída dessa segunda dobra que vai fazer a nossa história caminhar. Então, depois dos amigos, nós, então, temos a nossa segunda dobra, que é a união matrimonial. Então, que o Senhor ajude a cada família, ajude a cada lar, para que nós possamos, então, manter firmes e inabaláveis, o que não é fácil. A cada dia nós temos recebido notícias de pessoas, de famílias que são separadas, né? Que cada um vai para um lado, e aí, então, nós vemos, então, que o pecado, então, lá em Hebreus, vai dizer que o pecado, a dureza do coração é que fazem essa separação. Se o Senhor manda a gente ter comunhão, se o Senhor manda a gente amar uns aos outros, se o Senhor diz que nós temos diferenças, nós temos que amar as pessoas, entender as pessoas com essa diversidade, e nós temos então que amar e ter paciência para que a segunda dobra, que é o matrimônio, ela dure, como diz a palavra do Senhor, até que a morte os separe. Nós queremos, então, pedir que o Senhor nos ajude a cada dia, para que possamos, então, sustentar essa primeira dobra com os nossos amigos, a união fraternal, também sustentar a segunda dobra, que é a união matrimonial, e aí nós, então, partimos para a terceira dobra. A terceira dobra, irmãos, ela é a mais importante de tudo. E é claro que nós viemos numa sequência, né? Primeira, com os amigos, segundo, o matrimônio, e agora nós vemos a terceira dobra. Então, nessas coisas todas, nessa nossa união, nessa união fraternal, na união matrimonial, não poderá jamais faltar essa terceira dobra, que é a união com o grande Deus que nós conhecemos. Sem essa terceira dobra, as nossas amizades acabam com facilidade. Sem essa terceira dobra, o nosso casamento ele se acaba com facilidade. Deus é aquele que vai nos dando paciência, vai nos dando capacidade de entendermos uns aos outros, né? Se você for olhar para o meu rosto e olhar para o rosto do outro irmão, é completamente diferente. Deus fez a gente diferentes uns dos outros. E nós precisamos amar porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou para andarmos em união. Todos os que entrarem daquela porta para cá, sejam eles como forem, nós deveremos amar. Pode ser rico, pobre, de outros povos, línguas, nações, raças. Nós deveremos então dar boas-vindas, porque eles estão buscando a casa de Deus e eles precisam ser amados como qualquer um dos seres humanos
que somos nós. Então, a terceira dobra é a presença de Deus. A Bíblia nos ensina que o inimigo pode querer prevalecer contra um, mas se estiverem dois em unidade, oferecerão maior resistência. Não é verdade? Como foi demonstrado, e se eu colocar na prática isso daí, é muito interessante. Se por desventura um vier a cair, a Bíblia diz isso, o outro poderá levantá-lo. Não é verdade? Esses dias, falando novamente, que eu tenho visto jornais, uma pessoa estava andando aí perto de Três Lagoas, estava numa estrada vicinal, o camarada bateu a moto dele, caiu, ficou no meio do mato, morreu, e aí no outro dia, parece que foi no outro dia, eu não sei se foi depois, que encontraram a pessoa, estava sozinha, caiu, morreu de moto. Então, a palavra de Deus é muito clara. Se vier cair, o outro poderá levantar se você estiver juntos. Se estiver só, quem levantará ele? A Bíblia pergunta. Então, quando estamos sós, nos tornamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Isso serve para o cristão também. Nós não poderemos andar sozinhos. Sempre que formos sair, nós deveremos pedir a presença de Deus nas nossas vidas, em tudo aquilo que fizermos. Então o texto ele fala de relacionamento, primeiro entre pessoas, fraternal e matrimonial. Então, e depois como cristão, então nós entendemos que a terceira dobra representa a presença de Deus, tanto no relacionamento conjugal, como nos relacionamentos entre os irmãos, nós buscamos a presença do Senhor. Porque nós estamos convivendo com outro ser, com outra pessoa, que pensa diferente, que fala diferente, que nós temos que, acima de tudo, entender essa pessoa. Nós então precisamos da presença do Senhor, porque só Ele nos dá capacidade, e a Bíblia diz, para suportarmos uns aos outros. Para suportar, e suportar, você já vê que é uma palavra muito forte, quando a palavra diz para suportarmos uns aos outros. Então a presença de Deus deve ser cultivada nos relacionamentos, tanto fraternal, tanto como matrimonial, esposo e esposa, pais e filhos, líder e liderados, como nos ensina a palavra entre irmãos, aquele que professam a mesma fé. Então deve ser cultivado esse relacionamento entre nós. Então a terceira dobra é a presença de Deus nos relacionamentos dentro da igreja. Deus então deve ser sempre o referencial para podermos andar em unidade, conforme o texto: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados do Senhor. Nós vemos então que quando estamos fazendo a vontade do Senhor, nós somos fortes, e a presença da terceira dobra, ela vai nos fazer cristãos a cada dia mais. Ele não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Tem muitos desigrejados, irmãos. Muitas pessoas que estão fora da igreja. Eu não consegui conviver porque o pastor errou, porque o irmão brigou, porque isso, aquilo. Mas isso não pode dar razão para nós andarmos isolados da igreja, porque diante do nosso irmão, quando nós estamos Quantas vezes nós nos reunimos aqui? Em reunião de oração, quando a gente podia, e nós aprendemos uns com os outros. É só ter paciência. Você via testemunho de perseverança, você via testemunho de crescimento, testemunho de irmãos que realmente estavam buscando a Deus. Então, nesse momento, não adianta a gente fugir da presença tanto dos irmãos, da presença de pessoas, e fugir também da presença de Deus. Então, nós precisamos crescer dia a dia. Ele não nos criou, então, para vivermos isolados uns dos outros. Todos nós precisamos do apoio e ajuda de nossos irmãos na fé. Como é bom, irmãos, a Bíblia diz, estarmos... Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, irmãos, nós retornaremos depois de março, né? Tanto tempo parados, juntos, longe uns dos outros. Nós, dia 22, estaremos reunindo de novo, estaremos aqui no templo e nós, então, estaremos junto com os irmãos. Isto entendemos quando também chegamos à unidade da fé, quando amadurecemos, né? Daí nós não vamos abandonar a igreja por causa desse ou daquele.
Nós estamos na igreja por causa de Deus. E Ele que fala conosco, e Ele que trabalha em nós. E nós precisamos, então, estar na igreja. E isso, é claro, que você vai encontrar muitas pessoas dizendo, não, eu saí da igreja por causa de A, Y, B. Mas isso é para aqueles ainda, desculpa falar, é para aqueles que ainda não alcançaram a maturidade. Nós precisamos ter maturidade. Olhar que essas pessoas não podem, aspas, estragar a nossa fé. Nós estamos seguindo a Cristo. Nós estamos, então, chamando para estar no nosso relacionamento fraternal, matrimonial, a terceira dobra, que é o Deus Todo-Poderoso. Na nossa conclusão, irmãos, nós queremos dizer o seguinte: sejamos sejamos fortes, lembrando que durante a nossa caminhada, lembramos de Deus, lembramos dos amigos, lembramos da família. Então, isso são ferramentas que Deus deixou para nós estarmos em comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos essa caminhada e nós dependemos dos irmãos, dos amigos, dependemos da família e, principalmente, nós dependemos da presença de Deus como a terceira dobra nos nossos relacionamentos para ficarmos fortes, inabaláveis. A palavra de Deus, então, irmãos, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só. Ai, é uma palavra forte. Caindo, não haverá outro que o levante. Assim nos diz a palavra, então, de Deus nessa noite. Devemos, então, atentar também para a oração que Jesus fez ao Pai pelos seus discípulos e pelos que haveriam de crer nele, entre os quais estamos hoje. A cada um de nós. Então, nós precisamos desse fortalecimento da fé em Jesus. O fortalecimento, então, nessa noite, como tema para nós, nessa reunião de oração, fortalecimento, então, ela vem pela união. Não deixemos de congregar, como é o costume de muitos hebreus a nos dizer, porque o congregar, ele nos fortalece, nos ajuda, enquanto passamos por esse mundo. Que o Senhor edifique a sua igreja e que nós possamos nos fortalecer diante da comunhão com irmãos, com esposa, filhos e com amigos. Que Deus nos abençoe. Depois, irmãos, de ouvirmos a palavra do Senhor, vamos prosseguir a nossa reunião de oração, caminhando já para o final. Hino de número 292, A Vinda do Senhor. Para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muito
sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, vem celeste, vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Passamos então aos pedidos de oração dessa noite, e nós aqui listamos. Queremos então deixar com os irmãos para que durante a semana, durante os seus cultos no seu lar, você possa estar lembrando desse pedido de oração. Primeiro, eu gostaria de pedir pelos missionários da nossa igreja, né? Precisamos orar por eles sempre. Aqueles que estão indo, estão fazendo, pregando a palavra de Deus, precisam de fortalecimento na vida deles. E como nós falamos hoje, eles sempre precisam daqueles que o apoiem, as igrejas de apoio. Então, oramos também pelos enfermos. Eu gostaria de destacar duas pessoas de famílias que estão enfermas, que precisam das nossas orações, que é a dona Marta, sogra do nosso irmão André, e pelo Alcides, seu Alcides, que é o pai da minha esposa. Então nós pedimos principalmente por esses e aqueles também que encontram-se nos hospitais, aqueles que precisam de um milagre do Senhor nas suas vidas, que o Senhor precisa colocar as suas mãos sobre eles para amenizar as suas dores, aqueles que precisam de um remédio financeiramente, estão impedidos de comprar, que o Senhor abra as portas a cada um dos enfermos que estão em todo o nosso Brasil. Também pedimos pela eleição de domingo, que o Senhor abençoe você que vai votar no prefeito, vai votar no vereador, que Deus conduza a sua votação e você saiba o que você está fazendo ali naquele momento, que você está votando em projetos futuros para a sua cidade, para a sua família, e nós então pedimos a direção de Deus nesse momento de eleição. Então oramos também pela volta dos cultos presencial, como nós falamos, no dia 22 estaremos aqui voltando aos cultos, que Deus nos livre, nos proteja, nos cuide e que nós também possamos nos cuidar, fazer a nossa parte para que possamos estar livres desse vírus. Também oramos, irmãos, pelos idosos, aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa oração, da nossa ajuda, que são os idosos, que já fizeram a sua parte como trabalhando, como progredindo, criando seus filhos,
e nós oramos pelos idosos também. Oramos pelas famílias que passam por diversas provações, por diversos problemas, talvez como finanças, talvez como doença, talvez como uma desavença familiar. Nós queremos orar pelas famílias. Mas também, irmãos, nós queremos que você seja grato a Deus. Às vezes a gente pede tanto que a gente acaba esquecendo de agradecer. Gostaria que você agradecesse pela proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Gostaríamos de agradecer também pela fé que o Jesus tem colocado em nosso coração. E a cada dia nós temos crescido mais e mais. Quando aproximamos dele, lemos a palavra, oramos, nós aumentamos a nossa fé, nós robustecemos a nossa fé e ela se torna capaz de passar por vários obstáculos e assim nós continuamos crendo no Senhor. Oramos e agradecemos também pela chuva que caiu no nosso estado. O Senhor tem nos abençoado com chuvas de bênçãos. Nós também agradecemos a Deus pelo chamado que um dia Ele nos fez para cada um de nós e aqui estamos diante do Senhor para servi-lo, para trabalhar pela sua causa, e nós então agradecemos pelo chamado. Nós também queremos agradecer pela provisão que o Senhor tem feito a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija as nossas vidas. Vamos então, irmãos, estar orando por esses pedidos e que durante a semana continuaremos fazendo essas orações. Fechemos os nossos olhos e elevamos os nossos pensamentos ao Deus Trino Todo-Poderoso. Senhor Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, porque cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Sabemos que o Senhor pode tanto responder sim, não e espere. Diante dessas respostas, Pai, nós entregamos esses pedidos nas Tuas mãos. E sabemos, Pai, que o Senhor nos responde porque nós somos os Teus filhos. E também o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Agora, Pai, nós entregamos a vida dos missionários, Senhor, nas Tuas mãos, para que eles sejam usados, Senhor, nos campos, onde forem, que possam distribuir a Sua palavra, que possam disseminar a Sua palavra, onde forem, que eles possam, Senhor, sentirem protegidos pelo Senhor e que eles possam estar certos de que aquilo que eles estão fazendo é uma obra, Senhor, que foi colocado nas Suas mãos e eles têm que fazer, Pai. E que nós aqui, ó Pai, como igreja, como membros do corpo de Cristo, também nós possamos estar apoiando esses irmãos missionários em oração, possamos apoiá-los em finanças, Pai, possamos estar animando eles em todos os momentos, Pai, através de um telefonema, através, ó Deus, de uma visita. Esteja abençoando esses irmãos. Gostaríamos de representar aqui os missionários através dos 3 que vamos citar, que é o nosso irmão Adriano da Jocum, que é o nosso irmão Elan, que está em Cidrolândia, Pai, e também do nosso irmão pastor Oséias, que está em Minas Gerais, em São Joaquim de Bicas, que o Senhor possa estar abençoando esses irmãos e os demais, Pai, que estão nessa caminhada como missionários do Senhor. Esteja abençoando, Senhor. Queremos também orar pelos enfermos, Pai. E nós destacamos nessa noite os 2 enfermos que foram pedindo orações e que precisam da Tua ajuda, Pai. É o caso da nossa irmã Marta, a sogra do nosso irmão André, pai da Graziela. Nós pedimos por ela, que o Senhor esteja aplicando, Senhor, através dos médicos, usando os médicos para aplicar o remédio necessário, que ela possa revigorar o seu corpo e que ela possa, Senhor, vir a ser curada, Deus, e que ela venha te manifestar as glórias, porque o Senhor também tem cuidado, Senhor, de todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Nós queremos também entregar a vida do meu sogro, Senhor Alcides, nas Tuas mãos. Esteja visitando ele, esteja cuidando da sua saúde, aliviando as suas dores também, Pai, e que ele possa, Senhor, ser bem-sucedido no seu tratamento, que seus filhos, que os seus parentes possam dar o apoio necessário e que ele possa sentir também que a Tua mão santa, curadora, protetora está sobre ele, Pai. Eu quero também orar pelos demais
enfermos, Deus, que se encontram nos hospitais, que se encontram nas suas casas, que eles possam, Senhor, receber todo o apoio dos familiares, tomando os seus remédios, possam ser atendidos, Pai, pelos médicos, e que eles venham, Senhor, logo, logo estarem restabelecendo a saúde daqueles que estão acamados, Deus. Oro também, ó Deus, pela eleição de domingo, esteja apontando, Senhor, o candidato, que o Senhor nos ajude, Senhor, a escolher, a votar, e, ó Deus, confiar, ó Deus, ainda que há projetos, que há pessoas que podem fazer alguma coisa pelos necessitados, por nós, que, ó Deus, somos cidadãos desse país ou dessa cidade, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo essa eleição e que nós possamos ir, ó Deus, e voltar sob os teus cuidados, Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós quando voltaremos, Senhor, no culto presencial no dia 22. Que o Senhor possa estar nos cuidando, nos livrando de todo mal. E nós também, ó Deus, como temos a mente do Senhor, possamos, Senhor, estar tomando todos os cuidados para estarmos, ó Deus, na Tua casa, para estarmos Te louvando, para estarmos ouvindo a Tua palavra, para estarmos, ó Deus, cultuando o Senhor, dando louvor e glória ao Senhor, que é digno, Senhor, de toda adoração. Oramos também, ó Deus, pelos idosos, por aqueles, ó Deus, que já fizeram alguma coisa pela pátria, aqueles que já trabalharam e agora, Senhor, estão com os seus corpos muitas das vezes fracos, precisando, Senhor, de ânimo, precisamos de fortalecimento. Pedimos, Senhor, a Tua visita nos seus lares, nas suas vidas, Pai. Enfim, quero orar pelas famílias que passam, Senhor, por diversos tipos de problemas, por diversos obstáculos, sejam eles financeiros, seja eles, Senhor, doença, seja eles, Senhor, uma desavença no lar, que o Senhor possa estender a Tua mão ali e, ó Deus, o Senhor dá o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma visão, para que possam, Senhor, estar embaixo do mesmo teto e andando, Senhor, de mãos dadas. E assim como falamos nessa noite, eles estão colocados ali, Senhor, para ter esse amor fraternal, o andarem juntos, para que possam, quando um cair, o outro levantar, e se vir alguma coisa contra eles, eles se darem as mãos e fortalecerem na Tua presença, Pai. E nós pedimos, Senhor, por essas famílias, Deus. Abençoe, cuida, livre de todo mal. Mas eu, Deus, também quero Te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito para o Teu povo. E são tantas bênçãos, Senhor. Quando nós reunimos, nós paramos e não terminamos de contar as bênçãos, porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre a Tua casa, sobre os seus filhos. Nós queremos agradecer, Senhor, pela proteção. Nós queremos, Senhor, agradecer pela fé em Jesus, que a cada dia, Senhor, tem aumentado em nossos corações. E nós queremos, ó Deus, trabalhar para o Teu reino. Abençoa, Senhor, a cada um. Por aqueles que o Senhor colocou fé no seu coração. Oro também, ó Deus, por aqueles, Senhor, que talvez estão desanimados e precisam de fé para continuar. Esteja cuidando deles, Senhor. Eu oro também, ó Deus, e agradeço pela chuva que caiu em nosso estado. Foi chuva de bênção, Senhor, que veio ajudar a amenizar um pouco o calor, veio ajudar, Senhor, para que as queimadas não acontecessem. Veio também, ó Deus, ajudar as plantas para que brotam, Senhor, e dêem os seus frutos no devido tempo, Pai. Eu oro também, ó Deus, nesse momento, pelo chamado que o Senhor um dia fez por cada um de nós. Chamou-nos das trevas para a luz, e agora, Deus, que possamos nos portar como verdadeiros filhos do Senhor, trazendo, Senhor, à luz os frutos, Pai, que são frutos agradáveis aos Seus olhos, Deus. Agradecemos também, ó Deus, enfim, pela provisão do dia a dia, que o Senhor não tem deixado nos faltar. A paz, a alegria, o amor, o alimento de cada dia, a vontade de servir, são provisões, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, os amigos, Senhor, a família, que como nós falamos nessa noite, o Senhor tem nos ajudado a ter essa provisão diante desses irmãos. Obrigado, Senhor, pela igreja que nos acolhe, obrigado por esse local de culto, onde nós podemos livremente Te cultuar, e, ó Deus, o Senhor está presente no nosso meio, o Senhor atende as nossas orações, e é nesse sentido, Pai, que nós nos colocamos aqui agora, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que o Senhor está respondendo, Pai. Talvez não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, falar contigo dia a dia. Abençoe a Tua igreja, abençoe a cada um de nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Chegamos, irmãos, ao final de mais uma reunião de oração e reflexão da palavra do Senhor. Espero que essa palavra tenha chegado até você e que Deus o abençoe a cada dia e continuemos firmes nas promessas do Senhor, porque Ele jamais falhará com a igreja dele. Que Deus nos abençoe.